Bom dia, pessoal! Hoje é terça-feira e, como muitos de vocês já sabem, terça-feira é dia de mais uma rodada do projeto Trabalho em Debate. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Ana Silvia, eu sou advogada trabalhista, sou mestre em Direito do Trabalho e professora da disciplina em cursos de graduação e pós-graduação. Eu sou também a professora escolhida dessa semana para responder a seguinte pergunta: quais são os impactos da Lei Geral de Proteção de Dados nas dispensas imotivadas? Antes, contudo, eu queria agradecer aos professores coordenadores desse brilhante projeto, professor Rodolfo Pamplona, Danilo Gaspar e Yuri Pinheiro, e dizer que para mim é uma honra fazer parte do projeto. Eu queria pedir também para aqueles que me acompanham por aqui, que sigam o perfil do Projeto Trabalho em Debate e cada um de seus participantes, porque toda semana a gente tem novidade. Bom, vamos para o que interessa. Afinal, quais são os impactos da LGPD nas dispensas imotivadas? Antes, contudo, de responder a pergunta, eu acho que cabe traçar um breve histórico sobre o ato da dispensa imotivada no direito do trabalho brasileiro. Isso porque, não obstante o direito do trabalho ele seja regido pelo princípio da continuidade da relação de emprego, e o que eu vou dizer aqui até parece um pouquinho contraditório sob a ótica desse princípio, o ato da dispensa não depende de uma causa tipificada em lei considerada razoável para autorizar o fim do contrato de trabalho, qualquer que seja o tempo de serviço do empregado. Vale lembrar que a antiga estabilidade decenal, aquela prevista pelo artigo 478 da CLT e que assegurava ao empregado que contasse com 10 ou mais anos de serviço na mesma empresa o direito à estabilidade, foi extinta, e substituída pelo regime do FGTS. Segundo Maurício Godinho Delgado, ministro do Tribunal Superior do Trabalho e doutrinador, basta a simples vontade do empregador e, por essa razão, fala-se em dispensa sem justo motivo jurídico relevante ou tipificado, ou ainda, como muitos de nós a conhecem, como dispensa imotivada, para que se opere a ruptura do contrato de trabalho, sendo necessário apenas, nessas hipóteses, o pagamento de uma indenização que corresponde a 40% dos depósitos do FGTS. Seria esta, portanto, uma prerrogativa potestativa empresarial. Na mesma linha, firmou-se também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência trabalhista, no sentido de se negar a eficácia imediata ao dispositivo constitucional que assegurava ao trabalhador a proteção da relação de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar. É o teor do disposto no artigo 7º, inciso 1 da Constituição de 88. O dispositivo em comento, ele foi considerado pelos tribunais como uma norma de eficácia limitada e, portanto, condicionada à edição de lei complementar. A necessidade de motivação de dispensa, contudo, ela sempre foi um tema muito polêmico e objeto de debates, especialmente se a gente considerar a questão sob a ótica da Convenção 158 da OIT, ratificada pelo Brasil no ano de 1995 e denunciada por ele no ano posterior. Vale lembrar, para aqueles que não se recordam, que o artigo 4º da mencionada convenção, ele condiciona a validade de dispensa do empregado à existência de um motivo juridicamente relevante. Acerca do tema, a professora e procuradora do trabalho, Lorena Vasconcelos Porto, ela assegura que a necessidade de motivação da dispensa, ela confere maior efetividade à proteção do trabalhador contra a dispensa discriminatória. Por quê? Porque viabiliza ao empregado meios de comprovar o ato de dispensa, o ato discriminatório de dispensa. A discussão sobre a necessidade ou não de motivação de dispensa ganha, contudo, novos contornos sob a ótica da LGPD. Por quê? O artigo 6º dessa lei, ele estabelece como princípios, dentre outros, o princípio do livre acesso, qualidade dos dados pessoais, transparência e não discriminação. Portanto, em decorrência desses princípios, os titulares de dados pessoais
que no âmbito da relação de emprego serão os empregados, eles passam a ter direito a uma consulta facilitada e gratuita sobre a forma e duração do tratamento de dados, passam a ter direito ao acesso a tais dados e à obtenção de informações claras e precisas sobre a realização do tratamento, bem como a impossibilidade de realização de tratamento de dados pessoais para fins discriminatórios ou abusivos. Saliente-se, a Lei Geral de Proteção de Dados traz uma disposição expressa sobre a impossibilidade de utilização de dados pessoais para fins discriminatórios ou abusivos. Estabelece ainda o artigo 18, inciso 1 e 2 desta lei, incertos no capítulo que diz respeito aos direitos do titular, que é direito do titular de dados obter do controlador a confirmação da existência de tratamento e o acesso aos dados pessoais. Nesse contexto, então, passa a ter direito o empregado, titular de dados, ao ser dispensado o direito de obter do empregador controlador a confirmação da existência de tratamento de dados pessoais. E de que dados pessoais estamos falando? No âmbito do contrato de trabalho, são dados como, por exemplo, que digam respeito ao comportamento, aplicação de penalidades no curso dessa relação, ao desempenho do empregado, atingimento de metas, estado de saúde, licenças, afastamentos, atestados médicos. Passa também a ter direito à obtenção de informações sobre a utilização desses dados sob a ótica da finalidade originalmente proposta, bem como o acesso amplo a tais dados. Terá, portanto, o direito de obter informações acerca da relação entre o tratamento desses dados pessoais e a sua dispensa. No caso da dispensa não ter relação com qualquer dado pessoal, ou ainda nos casos em que a dispensa não tenha relação com o tratamento dos dados pessoais pelo empregador, caberá a esse fundamentá-la em fatos da rotina empresarial, que não precisariam necessariamente ser descritos no ato da dispensa, mas que já assegurariam ao empregado o direito de motivação da sua dispensa e, eventualmente, o controle da existência de indícios de discriminação. Bom, espero que tenham gostado da pergunta. Foi um prazer participar. Peço que continuem acompanhando o perfil do Projeto Trabalho em Debate, o meu perfil e o perfil dos participantes. E até a próxima semana com uma nova pergunta.